Olá, seja bem-vindo. Está no ar 27 segundos pela RC, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete em 27 segundos no dia de hoje. E hoje aqui nos estúdios da RCTV eu recebo o juiz de direito Aloysio Bezerra, ele que é titular da 6ª Vara da Fazenda Pública aqui em João Pessoa, não é isso, doutor Aloysio? A gente vai conversar aqui sobre os temas que estão em pauta no judiciário brasileiro, mas também e principalmente sobre o lançamento da sua mais nova obra, mais um livro que é lançado pelo doutor Aloysio Bezerra. Boa noite, doutor Aloysio, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite. É uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês e dizer da nossa alegria em poder participar desse programa e responder e conversar sobre os temas que serão aqui colocados. Vamos começar logo pelo seu livro. Quando é que ele será lançado? O nosso livro, intitulado Manual dos Crimes contra o Erário, será lançado no dia 18, às 18 horas, lá no Tribunal de Justiça, numa solenidade a ser presidida pelo desembargador Joás de Brito Pereira Filho, que é o presidente, e que vai recepcionar a todos os convidados e terei a oportunidade de expor a nossa obra. É um livro que trata dos crimes contra a administração pública, crimes de licitação, organização criminosa, responsabilidade de prefeitos. E traz também estudos sobre matéria de processo penal, execução penal, recursos criminais e ações de impugnação, o habeas corpus e revisão criminal. Todos os dispositivos, tanto da parte substantiva como processual, ela é comentada, debatida e ilustrada com jurisprudências recentes dos tribunais superiores e de vários tribunais do país. Certo. Esse manual ele se destina a que público, exatamente? Ao advogado. Ao advogado. Ao operador jurídico, porque eu tive o cuidado de condensar todos esses temas num livro só, de forma especializada, para facilitar o trabalho dos advogados. Advogados criminalistas vão ter aí uma oportunidade de dispor de um instrumento jurídico que vai facilitar a vida deles, porque eu trato dos assuntos de forma muito minudente, detalhada, numa linguagem simples, né, e direta, e isso vai fazer com que os advogados, os operadores jurídicos, principalmente, possam dispor dessa ferramenta. Também, evidentemente, a título de estudo, aos acadêmicos de direito e os promotores de justiça e juízes, né, porque é uma obra completa nesses temas e de forma especializada. O senhor fala também da utilização do habeas corpus, né, nesse tipo de crime. Existe muito recurso ainda que um réu, um acusado, possa usar para tentar adiar o julgamento de crimes contra o erário? Tem, sim. A parte criminal, toda ela dispõe de vários recursos e o habeas corpus é um deles, né? Porque ele pode ser utilizado em matérias de direito, né? Não pode em matéria de fato. Mas é um instrumento valioso em favor da liberdade e das garantias constitucionais, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Certo. Quais os tipos de crimes contra o erário que são mais praticados hoje? São certamente o se utilizando de licitações fraudulentas? Nós temos que dividir. Temos o peculato, no âmbito dos crimes contra a administração, corrupção ativa e passiva e crimes contra a licitação. Essas modalidades são mais frequentes, mais comuns. E hoje há um quarto tipo penal, quando há mais de 3 pessoas que se reúnem para cometer delitos, né? Aí nós temos a figura da organização criminosa.
normalmente, num processo de licitação, nos crimes contra a administração pública, envolve 4, 5 pessoas, pelo menos. Então, aí já configura o instituto da organização criminosa. Certo. Essa Operação Lava Jato que está atuando no Brasil, ela vai ser, vamos dizer assim, uma linha divisória no combate aos crimes contra o erário? Se ela der resultado efetivamente, se as pessoas realmente pagarem pelos crimes que forem encontrados em culpa na cadeia, isso pode significar uma atuação mais firme do judiciário no combate aos crimes contra o erário? Com certeza. A Lava Jato é um divisor d'águas, né? Que vai estar mostrando que o nosso país tem remédios, tem instrumentos para enfrentar a corrupção. Essa corrupção sistêmica, cultural, que vem há muito tempo. E você tocou num tema importante, porque é bom lembrar que na época do mensalão, isso 2011, por aí assim, isso. Todo aquele rebuliço, toda aquela repercussão, e nós tínhamos a Lava Jato funcionando normalmente. O escândalo do mensalão não inibiu o trabalho da Lava Jato, pelo contrário. Em 2013, 2014, ela foi ampliada, né? E recentemente foi visto já que mesmo durante esses últimos anos, operações de corrupção continuavam fluindo, né? Houve o caso aí, inclusive, em umas delações do ex-presidente do Banco do Brasil, que ao assumir a Petrobras foi, segundo os delatores, teria recebido propina daquela instituição. Ele foi lá para consertar, para restaurar a ordem na Petrobras e estava com o mesmo esquema que já tinha sido denunciado pela Procuradoria da República e pela imprensa. O que é que leva uma pessoa a atuar dessa forma, já na cadeia, com prisão preventiva decretada, com as provas surgindo dia a dia contra ele, e ele atuando na corrupção em outra frente? O que é que leva uma pessoa a fazer isso? É a certeza da impunidade? Aposta na impunidade e acha que está acima de tudo, né? Que o judiciário jamais iria alcançá-lo. Mas há um processo de transformação no país, de mudança de mentalidade, de postura dos órgãos públicos, que estão melhores instrumentalizados, Tribunal de Contas, Polícia Federal, Ministério Público principalmente, e o Judiciário. O Judiciário que é a última cidadela do cidadão, né? Então, é ali onde deságua todas essas situações e que tem tido a resposta positiva dos órgãos da justiça, repelindo, reprimindo e penalizando, punindo aqueles que cometem atos dessa natureza. O senhor acompanha a jurisprudência, acompanha toda a legislação que é descrita para combater esses crimes, acompanha também a mudança de posicionamento do próprio judiciário em alguns casos. E acompanha na prática, efetivamente, como magistrado, sentenciando alguns casos no combate aos crimes contra o erário público. O modus operandi em todo o país é o mesmo? Aqui na Paraíba, em São Paulo, o modus operandi é o mesmo? Olha, isso é uma escola, né? Uma escola que tem como sempre instrumentos as licitações. Nessas questões aí da Lava Jato, tudo partia das licitações combinadas, né? Cartas marcadas. Uma empresa A ganhava tal licitação, a outra ganhava licitação B e assim sucessivamente. Era partilhado entre eles. E, posteriormente, vem o grande instrumento, que são os aditivos. Toda vez que você vê um aditivo contratual, deve ser visto com reserva, porque nem todo ele é necessariamente uma atualização dos custos, mas é um instrumento para onerar o erário e favorecer terceiros com desvio do dinheiro público. O que lhe motivou a escrever esse livro especificamente como um manual do combate aos crimes contra o erário público? Eu já tenho 3 livros sobre improbidade administrativa, que é a parte política administrativa. Um ato contra a administração pública, ele tem 2 caminhos. O político administrativo, que é a lei de improbidade, e tem a responsabilidade penal.
eu resolvi estudar a parte penal para complementar. De forma que, quando se comete um ato dessa natureza, contra a administração pública, o interesse público, ele tem dois caminhos, não é uma dupla penalidade pelo mesmo fato, não. São responsabilidades autônomas, esferas independentes de que o agente público está sujeito a responder. Tanto que a lei estabelece, quando se tem conhecimento na ação de improbidade de fato dessa natureza, se remete cópia para o Ministério Público Penal entrar com ação penal. E quando for o inverso, a mesma coisa. Tá. O senhor está falando de direito penal. No direito penal é um código muito antigo, né? O Código Penal é um código muito antigo e tem vários recursos em temas penais, vários recursos. No caso do combate aos crimes contra o erário, o que é que o magistrado, o que é que a justiça pode fazer para garantir o direito de defesa do acusado, mas ao mesmo tempo não permitir também a protelação do julgamento dos casos com o uso de tantos recursos? Sobre a minha ótica, a questão não é o direito penal, é o direito processual penal. Processual penal, isso. Eu defendo, nos crimes contra a administração pública, né, que se tivesse várias especializadas. Né, que se tivesse, nos âmbitos dos tribunais, câmaras especializadas. Isso para quê? Para que fosse dada prioridade a esses processos. Quando se desvia dinheiro público, você não está cometendo um só crime contra uma pessoa, você está contra uma coletividade. Se for dentro da saúde, são milhares de pessoas que serão afetadas por conta daquele gesto. Então é um ato com múltiplos efeitos danosos à coletividade. E a simplificação do processo penal. Essa burocracia precisa ser repensada, se encontrar instrumentos que preservem as garantias constitucionais, mas que dê ao juiz a condição de celerizar esses processos. Eu acho que a especialização, a priorização dessas ações são os instrumentos que estão faltando para que tenhamos aí um judiciário mais eficiente nessas demandas. Ok, nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com o 27 Segundos. Hoje recebendo aqui ao vivo, nos estúdios, o juiz Aloysio Bezerra, da 6ª Vara da Fazenda Pública. Ele que está lançando aí mais um livro de sua autoria. Trata-se do Manual do Combate aos Crimes contra o Erário Público. Fique ligado e a gente volta em seguida, rapidinho. O nosso intervalo é rapidinho. De volta com o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Hoje conversando com o juiz Aloysio Bezerra, ele que é da 6ª Vara da Fazenda Pública aqui em João Pessoa. Doutor Aloysio, a gente vive um momento muito singular no país, porque as maiores lideranças empresariais e políticas do Brasil estão sob suspeita, estão respondendo a denúncias, muitas delas estão inclusive fazendo delações premiadas. A delação o brasileiro, relativamente nova para o brasileiro. O Instituto da Delação é um instituto relativamente novo para o brasileiro. A delação serve efetivamente como prova ou pode ser questionada nos tribunais superiores? Olha, a delação é um instrumento valioso para o combate a qualquer tipo de crime. E quero lembrar que Al Capone só foi preso porque foi delatado. 2 contadores que delataram, fizeram a delação de Al Capone. Inclusive, um veio ser refugiado no Brasil, escondido aqui no Brasil. Então, é um instrumento antigo que tem muita eficácia. É evidente que a própria lei diz que não é só a delação, tem que ter indícios de provas, elementos que justifiquem ou que dê respaldo àquela manifestação. Mas há também decisão do Supremo Tribunal Federal de que vários indícios concordantes são provas. Então, se várias pessoas dizem a mesma coisa,
Isso é um indício, é uma evidência, não é um indício. E se há uma conexão E há uma entre conexão que converge para o fato? Para o fato, eu acho que é suficiente para se chegar a uma conclusão. Não é preciso prova documental? Eu vou fazer aqui uma comparação. O crime de estupro. A palavra da vítima tem um valor fortíssimo, predominante. Por quê? Porque é um crime que acontece entre paredes, certo, de forma oculta. Uhum. A corrupção também acontece de forma oculta. Ninguém desse pessoal aí que está envolvido na Lava Jato passou recibo dizendo que recebeu dinheiro de propina. Nem declarou no imposto de renda. Ao contrário, tem muita gente destruindo provas. Tem destruindo provas. Então não vai ser. Não, eu vejo algumas pessoas dizendo, mas não tem prova. Sim, você quer o quê? Um recibo? Quer um comprovante em máquina registradora que pagou, que recebeu? Isso não existe. Então o crime de estupro é o que eu trago sempre como parâmetro. A palavra da vítima é fundamental. Então, se o delator participou do esquema, ele não é só um delator, ele é testemunha. Ele é coautor. Agora me diga uma coisa, deixa eu fazer aqui o papel do advogado do réu. No caso do crime de estupro, se não tiver a prova material, ou seja, a presença de restos de esperma ou fizer algum tipo de exame de DNA que não comprove a conjunção carnal, o réu e não haja nenhum resto de material que sirva para exame de DNA na roupa da vítima ou na roupa do acusado daquele dia. Isso não já serve para minimizar a acusação, não? Olha, pode enfraquecer a prova de algum aspecto, mas pode ser substituída por outras provas. Por exemplo, no caso do estupro, só para a gente entender, fazer essa analogia. Vai depender muito da história versada pela vítima. Sim. E a palavra dela é fundamental, é o alicerce da acusação. Tá. Então, o que ela falar em relação aos fatos tem que convergir naquele sentido. Porque a questão da prova que você falou... O estupro, só me permita, no estupro, por exemplo, se for um estupro de uma adolescente, que é um caso realmente que estarrece toda a sociedade. A adolescente não tem maturidade suficiente para guardar a roupa daquela hora. Eu acho que a atitude dela é outra. É ir para casa tomar um banho, se lavar, tentar, sabe, tirar aquele asco daquele ato consentido de todo jeito. Então, ela toma banho, lava a roupa, ela é arriscada a tirar essas provas materiais. É verdade. Mas, por exemplo, se tiver câmeras por perto que flagrarem a pessoa arrastando a vítima para lugar ermo, né? Se tiver alguma prova testemunhal que viu aquela pessoa acompanhada da outra, isso pode substituir. Vai somando-se a uma convicção. Se tiver elementos para fortalecer esse entendimento, evidentemente que isso vai se constituir numa prova forte em favor da acusação. Agora, a questão do exame aí, eu quero ressaltar o seguinte, se for utilizada a camisinha, né? Então você tem que ver outras provas que possam, outros fatos, o roteiro da pessoa com quem andou, se teve câmeras, o ambiente que esteve presente, né? Tem várias situações que você pode ir juntando e verificar que configura-se esse tipo de crime. E também ao contrário. Eu peguei um caso, quando eu estava em Ailândia, dessa natureza, e ao final eu, achando que a vítima não estava falando a verdade, e se confirmou, ela era acostumada a pular a cerca, vamos dizer assim. Sim. E nesse dia o marido flagrou. Era infiel. O marido flagrou e ela acusou o amante, né? Mas as provas foram mostrando que já havia um relacionamento. Isso aí foi desconstituído, eu julguei pela absolvição e o tribunal confirmou. E depois a história do povo, né? A comunidade mesmo se encarrega de revelar as coisas. Certo. Agora, eu vou pegar aí também esse gancho aí da falsa notícia de crime. Isso também compromete quem está fazendo a delação. Pode ser usado contra ele. Quem está fazendo a delação. A delação, quem opta por uma delação, vai tentar beneficiar-se.
amenizar a sua situação. Então tem todo o interesse em falar a verdade. A grande defesa dele é falar a verdade, é contribuir. E nós temos aí um aspecto importante, que são a riqueza de detalhes. É possível que tanta gente com riqueza de detalhes estejam inventando essa história toda da Petrobras ou das campanhas políticas, né? Quando a gente sabe que materialmente o dinheiro foi desviado. O superfaturamento está demonstrado nos contratos. Eu acho que não há prova maior. E tem muitas empresas devolvendo. Eu acho que não tem prova maior do que a devolução de 20 milhões. Ninguém vai devolver 20 milhões assim. A materialidade existe. Então, se houve um crime, tem que ter autor. Agora eu lhe pergunto, me permita fazer essa... Pois não. Não é uma provocação. Mencionou-se o seu nome na relação da Lava Jato? Não. Por quê? Porque você não tem nada a ver. Exatamente. Quem foi citado tem algum envolvimento. Ninguém vai chegar lá de graça. Tem que ter uma história, tem que ter um fato. O que é engraçado dessa história é que você se espanta com o tanto de zero que tem nessas contas, né? O que eu sempre questiono é exatamente isso. Eu não vejo falar em 200 mil, 300 mil, só vejo de milhão para cima. Milhão, bilhão. Pois é. Veja que essa montanha de dinheiro, né? Segundo um desembargador oceânico, né? Essa montanha oceânica de dinheiro, foi desviado, confirmado que foram repassados para os partidos, para políticos, e dizer que não tem autor, e que ninguém sabe de nada, que ninguém tem nada a ver com isso. E há uma outra tese aí interessante. Em direito penal nós temos a teoria da árvore envenenada. O que é árvore envenenada? Os frutos da árvore envenenada, a árvore envenenada só produz frutos envenenados. Sim. Então, se você tem uma prova ilícita, você tem as demais, que são derivadas dela, também são ilícitas. Correto? Correto. Então, o dinheiro da Lava Jato, foi dito aí, está demonstrado aí pelos próprios empresários, foram dinheiros de corrupção, de superfaturamento. Então, todo o dinheiro que foi arrecadado e colocado num departamento que chamavam de departamento estrutural, ou seja, departamento da corrupção, todo o dinheiro que foi arrecadado ali, a origem dele é viciada, é dinheiro de corrupção. Se foi distribuído para os partidos, Caixa 2, ou na conta dos partidos ou dos próprios políticos, todo ele está contaminado, todo ele está viciado. Não se tem muito o que se discutir, não. Caixa 2, na sua visão, é crime? Claro que é. Mas não tem previsão legal, Caixa 2. Mas aí é a questão da falsidade. Da falsidade ideológica. Da falsidade. E outra coisa, é enriquecimento sem causa. Correto? Correto. Porque se você tem um gasto que não tem um respaldo, não tem uma origem, isso aí é crime. Não pode ser visto como... Não tem nem como provar que a pessoa que utilizou o Caixa 2, se ele realmente pegou aquele dinheiro por fora e usou todo na campanha, né? Se não ficou com um percentual daquela... Com certeza. Isso aí é a questão. Uma parte vai para a política, a outra parte vai para o patrimônio pessoal. E aí existem formas de lavar, entre aspas, esse dinheiro. Aí tem vários mecanismos que nós temos assistido aí, de manda para o exterior, em nome de terceiros, não resistem os imóveis. Tem sempre em nome de terceiro, não tem nada em nome dele. Uma coisa que me chama a atenção, aí eu queria ver se o senhor também, com a sua experiência de julgar crimes contra a improbidade administrativa aqui na Paraíba, é de que a forma de lavar o dinheiro, são vários e várias pessoas acusadas, e algumas delas já confessaram, inclusive, compras de obra de arte para lavar o dinheiro. Por quê? Obra de arte sempre tem um valor de mercado, nunca cai o valor de mercado, sempre, aliás, aumenta, que geralmente é em dólar ou em euro, não é? E é uma coisa que você chega lá na casa do sujeito, está lá uma obra de arte, você admira a obra de arte. Mas você não dá a dimensão de quanto vale ali. Quanto está pendurado ali naquele Exatamente, prego. Não é? Naquele parafuso, naquele prego. Existem várias modalidades, né? Essa foi uma que ficou mais conhecida. E agora, o que acontece sempre é
bens em nome de terceiros, né? Sim, também. E tem essas empresas... São os famosos laranjas. E tem essas empresas offshore lá no exterior, que você tem uma empresa e não aparece o titular. Tá? Certo. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Paulo Henrique e para a Maria Aparecida Cruz, que estão nos acompanhando aqui no 27 Segundos. Nós também estamos fazendo a transmissão aqui pelo Facebook, do trecho da entrevista do doutor Aloysio Bezerra, ele que é juiz de direito aqui em João Pessoa. A gente vai falar mais um pouquinho sobre o livro de doutor Aloysio. Daqui a pouquinho, no terceiro bloco, você pode participar conosco. Nosso Facebook está aí à disposição, Rede Correio TV. Rede Correio TV é o nosso Facebook. Nosso Twitter, nosso Instagram é o mesmo, @RCTV, @RCTV canal 27, @RCTV canal 27 é o nosso Twitter, nosso Instagram, participe e interaja conosco. Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida, rapidinho, para o terceiro bloco do 27 Segundos. De volta com o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Hoje conversando com o doutor Aloysio Bezerra, juiz de direito, titular da 6ª Vara da Fazenda Pública. Ele que atuou na coordenação, era um dos coordenadores daquele mutirão de combate à improbidade administrativa, o cumprimento das metas do Conselho Nacional de Justiça. Daqui a pouquinho eu converso com o doutor Aloysio também sobre isso, como é que estão esses processos, como é que vai ser, como é que está esse trabalho hoje. Eu sei que ele está em outra esfera do Tribunal de Justiça, mas a gente vai conversar com ele sobre esse combate à improbidade administrativa aqui também na Paraíba. Vamos falar um pouquinho de Assembleia, porque hoje teve uma movimentação intensa na Assembleia. Deputados da bancada de oposição aproveitaram a falta de quórum na Assembleia para usar a tribuna, demonstrando o apoio aos servidores da UEPB, que estão em greve. Pedir apoio aos deputados, né, para a gente dar prosseguimento a uma tentativa inicial de abertura de diálogo, porque em 2015 foi acordado com o governo, eu estava nessa audiência, uma mesa técnica, a gente teria que ter avançado para avaliar, para propor, para analisar. Isso não aconteceu, o que fez o problema aumentar. Então, o problema, a cada ano, ele aumenta. Então, a gente precisa rever a questão da autonomia, no sentido de garantir essa lei de autonomia pelo governo do Estado e avançar no sentido da democratização interna da universidade. Isso é falta de gestão. E você imagina que eu vou dizer que é falta de gestão por parte do reitor. Não, é falta de gestão por parte do governador Ricardo Coutinho, que criminosamente, para não dizer irresponsavelmente, não repassa os duodécimos dos poderes, inclusive da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e de outros órgãos. O problema de recurso o país todo está enfrentando. Nós estamos nessa casa tomando medidas constantes de enxugamento do Estado, de realinhamento da engenharia administrativa do Estado. Nós estamos vendo o governador cortar na própria carne, diminuir custeio. Assistimos ele não parar com o investimento nas obras públicas e nas políticas públicas, e nós temos sim uma dificuldade de recursos no estado da Paraíba. Nós aprovamos um orçamento com uma projeção de 11 bilhões e 200 milhões e nós não teremos captados 11 bilhões e 200 milhões. E os representantes da Universidade Estadual da Paraíba fizeram um protesto hoje em frente ao Palácio da Redenção. Cerca de 300 pessoas, entre estudantes, alunos, professores, servidores, levaram algumas cruzes e colocaram na parede do Palácio da Redenção lá, pedindo maior autonomia da universidade, pedindo repasse do duodécimo. Os servidores, mesmo com um tempo chuvoso, enfrentaram aí esse tempo ruim, foram para frente do Palácio da Redenção, fizeram manifestações culturais, mas o governador Ricardo Coutinho não estava aqui, ele estava numa caravana no Cariri paraibano, onde deu ordem de serviços dentro daquele programa Mais Trabalho que foi lançado ontem no Palácio da Redenção para a construção de uma adutora chamada Transparaíba. Vocês estão vendo aí as imagens do protesto que foi realizado hoje pela manhã
enquanto os deputados realizavam a sessão na Assembleia Legislativa. Os servidores não foram recebidos pelo governador, mas há uma articulação com a Assembleia Legislativa para que eles tenham uma audiência pública nos próximos dias. A audiência foi pedida, inclusive, pelo deputado Ranieri Paulino, que é do PMDB. Embora não haja mais segredo sobre a ida de Tovar Correia Lima para a gestão de Romero Rodrigues, o deputado ainda foge do assunto. Não vamos discutir ainda esse assunto, vou repetir mais ou menos o mesmo cenário que eu falei ontem, que são vários atores envolvidos nesse tabuleiro de xadrez. Precisa-se sair deputado, entra nova liderança, sai nova liderança. Então, enfim, são vários atores envolvidos que precisam ouvir, precisam ser ouvidos para que a gente possa colher essa opinião. O prefeito Romero Rodrigues chegou a dizer que essa decisão deveria sair até sexta-feira. Você acredita nesse mesmo prazo? Acredito sim. Ontem, inclusive, eu falei com o prefeito Romero, através de mensagem, não me encontrei pessoalmente, porque eu saí tarde de João Pessoa, mas aí ficou de conversar realmente durante a semana para que a gente possa achar o denominador comum. Eu repito, nós não vamos ter traumas nesse sentido, e Romero não quer que estique a corda nessa decisão. Apenas é uma decisão de grupo, que será tomada através do PSDB, da Prefeitura de Campina Grande, dos deputados, da liderança aqui na Assembleia Legislativa e de todos os outros, digamos, atores envolvidos, como é o caso da Câmara Municipal de João Pessoa e até mesmo a própria instituição Assembleia Legislativa. Deputado, já está certo que o senhor iria para a chefia de gabinete e Manuel Ludogero iria para a agricultura? Não, isso é apenas especulação da própria imprensa. O deputado Tovar também falou sobre uma homenagem ao prefeito de São Paulo que vem à Paraíba nos próximos dias. Dória virá a Campina Grande dia 30 de agosto. Ele receberá a homenagem da Câmara Municipal e depois fará um almoço com os empresários de Campina Grande. Depois fará um encontro com a imprensa paraibana, fará uma entrevista coletiva. Logo após um jantar com as instituições de Campina Grande, CDL, Associação Comercial, AB, e todos eles farão e beberão, digamos assim, de uma palestra do prefeito Dória de 20 minutos, que virá a Campina Grande muito mais como empresário e representante do LIDE do que como prefeito da capital paulista. A gente vai voltar à entrevista com o doutor Aloysio Bezerra, juiz de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública, ele que está lançando mais um livro. São quantos livros, doutor Aloysio, que o senhor já lançou? Esse é o 10º livro. 10º livro já. 10º livro, e espero que seja um sucesso. Foi uma obra bem estudada, levei quase 2 anos pesquisando, elaborando essa temática, e a minha expectativa é que será um grande evento. Vários desembargadores já compareceram, caberá ao presidente, desembargador Joás, comandar os trabalhos, a presidência da solenidade, e espero que os amigos, os advogados, os operadores jurídicos compareçam e nos dê o prestígio de suas presenças. Só para a gente recordar, local, data e hora. Dia 18, na próxima quinta-feira, às 18 horas, no Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça. Dia 18, às 18 horas no Tribunal de Justiça. Exatamente. De quem é a apresentação do livro? O prefácio é do desembargador João Benedito. João Benedito. João Benedito, que é o vice-presidente do tribunal. A editora é a Juspodium, uma editora, uma das maiores do país, sediada em Salvador. E seu presidente, Ricardo Didier, deverá estar presente, está dependendo apenas de um acerto na agenda, e espero que será um grande evento cultural. Bom, doutor Aloysio, nós temos hoje, em todo o Brasil, a expectativa era para o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sérgio Moro. O que a gente viu durante todo o início de semana até hoje foi uma mobilização política, uma verdadeira invasão a Curitiba, uma forma até de pressionar o juiz Sérgio Moro, que era quem comanda todo o processo da Lava Jato. Esse tipo de mobilização incomoda o judiciário, preocupa o juiz, deixa o juiz temeroso, intimida o juiz. O que é que acontece quando há uma mobilização desse tipo? Segundo a Polícia Militar, estavam presentes lá hoje nessa mobilização, nesse ato público em favor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cerca de 7.000 pessoas. Olha, a Constituição dá garantias especiais ao juiz. Quando eu digo juiz, pode ser desembargador,
ministro. Essas garantias é o quê? Inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos, independência, soberania do seu entendimento, no seu modo de agir e de pensar, que deverá sempre decidir, vinculado aos fatos, ao direito e à jurisprudência. É uma ilusão tentar pressionar juiz. É um equívoco achar que o juiz vai ter medo ou vai se sentir ameaçado por mobilização política, por ameaça econômica, por ameaça política, de quem quer que seja. É um grande equívoco. Quem está na infelicidade de ser réu, deve procurar trabalhar de forma técnica para fazer sua defesa, juntar elementos, aproveitar todas as etapas. E o interrogatório, para quem é inocente, para quem tem uma boa defesa, é uma oportunidade extraordinária, porque é ali que você tem a oportunidade de dar a sua versão, mostrar que aquilo não é verdadeiro, a acusação que lhe é feita, lhe dar as condições para você mostrar ao juiz, que é o destinatário da prova, de que você é inocente. Agora, se você não tem prova, se o seu direito é ruim, você vai mentir, você vai negar, você vai ficar calado. Entendeu? Isso é uma consequência natural. Então, quem é do ramo jurídico sabe que o interrogatório é um momento de defesa, hoje é um instrumento de defesa, e não de ser usado com outras finalidades. É de quem não tem o que se defender. Quando a gente está falando de interrogatório, no caso bem específico, já aconteceram os depoimentos dos delatores, né, das pessoas que acusam o ex-presidente da República. É possível que o juiz, diante de toda aquela delação que foi feita, é possível não? É verdade que o juiz vai fazer perguntas ao acusado diante daqueles depoimentos, que foi relatado dos depoimentos, para confrontação. E é possível que ele coloque ali as perguntas e diante das respostas, ele verifique a contradição, ele coloca as perguntas para verificar a contradição, ou seja, só de forma mais clara. O delator diz, eu encontrei o acusado tal, dia tal, e repassei um dinheiro a ele. Aí o senhor se encontrou outras vezes, encontrei pelo menos umas 10 vezes durante o ano. Aí o juiz vai chegar no depoimento do acusado e diz, o senhor se encontrou com fulano de tal, delator. Quantas vezes no ano? Eu só encontrei uma. Ele disse que ele repassou o dinheiro, não me repassou o dinheiro. O juiz pode fazer isso, fazer esse tipo de pergunta para a confrontação? O juiz tem que fazer um estudo profundo, fazer as perguntas que achar conveniente, no sentido de esclarecer os fatos. Porque o juiz precisa ter certeza da decisão que vai adotar, seja condenando, seja absolvendo. É um direito do réu ficar calado. O réu pode mentir. E o réu também não pode, evidentemente, confessar, ou produzir provas contra si, provas em seu desfavor. Ele tem o direito ele pode até querer confessar, é um direito dele. Mas, normalmente, ninguém vai querer produzir provas contra si. É um direito que, por isso que ele tem essa proteção de ficar calado. A testemunha não, a testemunha tem que falar a verdade, sob pena de ser responsabilizada. Quando o acusado realmente é monossilábico, é porque ele não quer falar muito, né? Porque ele, para não incorrer, cair em alguma casca de banana. É porque a defesa é ruim. Porque a defesa é ruim? Ou porque não tem defesa. Porque não tem defesa. Exatamente. Prefere ser monossilábico. Porque quem tem uma defesa boa, ou uma versão de defesa, você pode ter o mesmo fato e ter duas versões. Vai defender com os seus argumentos, com os seus fatos, né, o que lhe favorece, para mostrar ao juiz exatamente que está sendo injustiçado, né, está sendo objeto de uma perseguição, que a acusação é infundada. Mas quando ele age de outra forma, é porque o seu direito não é bom. Agora, no direito penal, evidentemente, tem aquela incumbência de que cabe ao acusador o ônus da prova. Isso aí quem acusa tem que provar. Mas a defesa tem que fazer o contrário, desconstituir
aquela acusação. Ok. Vamos a mais um intervalo, a gente volta em seguida com o quarto e último bloco do 27 segundos. Hoje nós estamos entrevistando o juiz Aloysio Bezerra. Fique ligado e a gente volta em seguida, rapidinho o nosso intervalo. De volta com o 27 segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. O senador Cássio Cunha Lima teve uma audiência com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. Juntamente com outros parlamentares, ele foi pedir a inserção de alguns municípios da Paraíba no semiárido, na região do semiárido. Essa reunião aconteceu em Brasília, além do senador, estava presente o deputado federal Pedro Cunha Lima, o prefeito de Guarabira, Zenóbio Toscano, entre outros paraibanos que estavam tentando a inclusão de vários municípios, inclusive Guarabira, no perímetro do semiárido, porque essa inclusão é importante para o município, porque diversas políticas que são priorizadas pelo governo federal podem também beneficiar os territórios dessas cidades, desses municípios. O senador Cássio Cunha Lima cumpriu a agenda com o ministro Helder Barbalho e falou do tema. Saindo agora do Ministério da Integração, de uma audiência com o ministro Helder Barbalho, com o prefeito de Guarabira, Zenóbio Toscano, a prefeita de Belém, Renata, a prefeita de Serra da Raiz, Adailma, que há muitos anos vem lutando para que possamos ter essa região intitulada como Brejo Paraibano, que é no nosso agreste, incluída no semiárido. Nós estávamos, inclusive, com uma preocupação muito grande, porque 10 outros municípios poderiam ser excluídos dessa região do semiárido, perdendo incentivos fiscais, perdendo programas como caminhão-pipa, cisternas, etc. Então o ministro definiu que só agora, quando tiver a nova reunião do Grupo de Trabalho da SUDENE, em 14 de junho, é que essas questões serão decididas, mas ao menos sinalizou que não vai permitir a retirada de nenhum dos 10 municípios e vai tentar encontrar soluções técnicas para atender o pleito dessas cidades que estão fora do semiárido e sofrem muito prejuízo por conta disso. Estamos atentos, tanto eu como o senador José Maranhão, o senador Raimundo Lira, deputado Pedro Cunha Lima, participamos da audiência e vamos continuar atentos a esse tema para atender os municípios dessa região que está ainda excluída do semiárido. Em Brasília, o nosso correspondente Edinho Magalhães conversou com o senador José Maranhão sobre a tramitação do projeto de lei da reforma trabalhista. Ele disse que as leis estão defasadas. Eu acho absolutamente necessário, sobretudo se o país quer se modernizar, sobretudo se o país quer ser competitivo em relação a outros países do mundo. Nós temos uma legislação trabalhista muito antiquada e foi feita e produzida num governo de inserção. De lá para cá o país se redemocratizou, de lá para cá o país se modernizou, mas o Estatuto das Relações de Emprego entre trabalhadores e classe produtoras continua o mesmo, ou seja, uma defasagem muito grande em relação à realidade social e econômica dos dias que vivemos. Todavia, eu devo dizer que, para que a legislação trabalhista, projeto apresentado pelo governo, possa ter êxito aqui no Senado da República, há muitas adaptações ainda a serem feitas, atualizações, de maneira a tornar essa legislação mais humanizada, um traço de modernidade e boa para a relação entre empregados e empregadores. O deputado federal Hugo Mota apresentou um projeto na Câmara Federal para incluir micro e pequenas empresas no programa do Refis da União. Não há como o Brasil retomar o seu crescimento sem darmos a esse setor que paga impostos, que gera emprego e renda, a condição de poderem contribuir ainda mais
com o nosso país e incentivarmos esse setor a investir ainda mais na nossa economia e poder, com isso, vencermos todas essas dificuldades. Nós apresentamos o PLC 371, um projeto de lei complementar, que visa estender o prazo que até então e até maio de 2016 para dezembro de 2016, como prazo para que os débitos sejam colocados em um parcelamento para as empresas do Simples Nacional. Essa lacuna de 7 meses do ano fiscal anterior, ela sem dúvida alguma deixou as empresas que tiveram a oportunidade de aderir às micro e pequenas empresas até o dia 12 de março de 2017, sem ter a possibilidade de poder estender para que esses débitos desses 7 meses do ano passado, que também poderiam ser renegociados. Com esse nosso projeto, você estende esse prazo e possibilita que esses 7 meses do ano passado, que foi um ano difícil, um ano de crise, um ano que muitas empresas no Brasil fecharam, que muitas delas não tiveram condições de pagar os seus tributos, terem a oportunidade de aderir a esse parcelamento, ficar quite com o governo federal e ter um fluxo de caixa, ter a condição de investir ali na sua empresa, de poder gerar mais emprego e gerar mais renda. A Casa já discute a MP 766, que trata do refis das médias e grandes empresas. As pequenas e microempresas, elas não poderiam aderir a esse refis, porque a sua larga maioria já estão no regime do Simples Nacional. Nós temos agora um caminho a percorrer. Nós vamos procurar a Casa Civil, procurar o governo, tramitar o mais rápido possível aqui dentro da Casa, como também no Senado da República, para que esse projeto seja o quanto antes aprovado e essas empresas possam aí aderir a esse novo parcelamento com o prazo estendido até o final do ano de 2016. É um trabalho árduo, mas nós estamos esperançosos de que o governo, que já está propondo muitas medidas para que a economia possa retomar o seu crescimento, também apoie essa medida apresentada por nós, que vai ser de fundamental importância para as micro e pequenas empresas do nosso país, para que o Simples Nacional também entre no novo refis. Vamos voltar a conversar com o doutor Aloysio Bezerra, juiz de direito aqui de João Pessoa. Doutor Aloysio, o Congresso recentemente aprovou 2 legislações. Uma, a quebra do foro privilegiado, o fim do foro privilegiado. A outra, o projeto que trata de abuso de autoridade. Essas legislações vieram em boa hora ou tem muita gente achando que, no caso do abuso de autoridade, é uma tentativa de intimidar os trabalhos de investigação do Ministério Público e da Justiça Federal? A minha pergunta é a seguinte: quem é a vítima do abuso de autoridade? É o cidadão. A lei dos crimes de abuso de autoridade é para proteger o cidadão, proteger a sociedade contra a atuação do juiz, promotor, do delegado, qualquer servidor público. O que poderia afetar como dizem aí, a soberania ou a liberdade do juiz decidir foi afastado. Se o juiz decide de acordo com a lei, de acordo com os fatos do processo e em sintonia com a jurisprudência, não há como ele ser penalizado dessa forma. Não há como ele ser inibido na sua atuação. Julgar é um ato vinculado aos fatos e à lei. E a jurisprudência, que é uma fonte de direito. Certo? Não é um ato de vontade. Nós tivemos aqui, eu vou citar só um exemplo, há uns 4, 5 meses, uma juíza no Rio de Janeiro decretou uma busca e apreensão coletiva, numa comunidade pobre. A polícia chegou abrindo, quebrando, revirando tudo, no maior abuso de direito, abuso de autoridade. Porque uma busca e apreensão ela tem que ser específica, tem que ser individual, tem que ser objetiva. Você tem que saber o que vai querer. Eu vou mandar fazer a busca e apreensão de computadores, de celulares, né? Permitir que se haja invasão às comunidades, às residências. É uma residência humilde, mas é uma residência, é um lar. Tanto que o Tribunal de Justiça do Rio derrubou essa decisão. Certo. Então no caso, o senhor apoia? Eu apoio, sim. A gente não pode ter um Código Penal só para o cidadão e afastar as autoridades, não. É para todo mundo. Com relação ao foro privilegiado, eu quero dizer o seguinte, que do jeito que está sendo feito, é uma grande festa para os réus políticos. Porque se acabar o foro do jeito que está e mandar só para o primeiro grau,
nós vamos ter o grande aliado da impunidade, que é a morosidade judicial. Esses processos não vão andar no primeiro grau. O primeiro grau, no Brasil inteiro, está congestionado, está trabalhando de forma precária. Agora, eu defendo a alteração do foro privilegiado, desde que, como eu falei anteriormente no programa, varas especializadas, tribunais com turmas especializadas e priorização desses processos. Senão, eles não vão andar, vão continuar parados. Eu sou testemunha de fatos concretos. Fui coordenador da Meta 4 aqui na Paraíba e peguei processos dessa natureza com mais de 15 anos de tramitação. 15 anos. Mais de 15 anos? 15 anos. Teve um que chegou a 18, foi 19 anos. Agora, isso não é um ou dois, não, são vários. Era de improbidade, era de crime contra a administração pública, alguns já prescritos, porque a parte penal tem a prescrição. A improbidade não tem a prescrição intercorrente. Então, é um risco muito grande. Eu vejo aí a mídia, a sociedade, muitos juristas fazendo festa, porque está acabando o foro privilegiado, mas está se premiando a quem é réu com amorosidade. Certo. Doutor Aloysio, a gente está chegando já no final do programa, queria só para a gente reforçar o convite aos telespectadores do lançamento do seu livro. Convido os amigos, mais uma vez, renova esse apelo de que compareçam ao Tribunal de Justiça, né, toda a classe de advogados, juízes, meus colegas, os promotores de justiça, os acadêmicos de direito, porque será, sem dúvida, e tenho fé em Deus que assim será, um grande evento, né? Um evento prestigiado que vai trazer grandes frutos jurídicos para quem adquirir a obra. É um trabalho que foi muito bem estudado, com muito amor, com muita dedicação, muito zelo, e eu tenho certeza de que quem lê não vai deixar de usar daqui para frente. Vai facilitar demais o trabalho dos operadores jurídicos que vão ver que tem em suas mãos um estudo valiosíssimo de uso diário no cotidiano forense. Ok, doutor Aloysio Bezerra, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso no lançamento do Manual de Combate aos Crimes contra o Erário Público, dia 18 horas, é isso? 18 às 18 horas no Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça. Sucesso nesse evento mais uma vez. E eu agradecendo aqui a audiência do Ragnon Carvalho, da Gessandra Freire, do Antenor João, do Naldo Fernandes, também deixa eu ver mais gente aqui que participou, esteve conosco, Naldo Fernandes, Maria Aparecida Cruz, Beto Barros, Alexandre Monteiro, o Paulo Henrique também, que estão por aqui, todos nos assistindo no 27 segundos desta quarta-feira. A todos uma boa noite, amanhã eu estou de volta, 9 da noite aqui na RCTV ao vivo.